a membrana não deve se movimentar? Pelo seguinte, aquela célula mesenquimal indiferenciada que vem do osso na parte interna do defeito, aquela célula ela pode se transformar em diferentes tipos celulares. Ela pode se transformar num osteoblasto, formar osso, num condroblasto, formar cartilagem, ou num fibroblasto, e formar tecido fibroso. O que determina o caminho que ela vai seguir? Algumas condições locais, entre elas, a tensão de oxigênio. Então, em baixa tensão de oxigênio, a célula mesenquimal indiferenciada, ela vai se transformar em fibroblasto. Tudo bem, Guará, mas qual a relação entre movimento, micromovimento e baixa tensão de CO2? Na presença de micromovimentos, os angioblastos, que são as células que vão formar os vasos sanguíneos, têm sua formação inibida. Então, se eu tenho uma redução na quantidade de angioblastos e formação de vasos sanguíneos, aquele tecido que vai estar ali embaixo vai ter uma baixa concentração de oxigênio. Consequentemente, eu vou ter menos osteoblastos e mais fibroblastos. É esse o objetivo da fixação das barreiras de membrana. Outro cuidado que se tem, já esse cuidado nas duas técnicas, da enxertia e da regeneração guiada, é a descortificação da área receptora. O tecido ósseo, por alguns autores, é considerado um órgão, porque o órgão é aquele que é formado por diferentes tecidos, e o osso, na verdade, ele tem diferentes tecidos. Eu tenho o periósteo, eu tenho o osso cortical. O periósteo, por exemplo, ele tem duas camadas, ele tem uma camada celular externa e uma camada fibrosa interna, e eu tenho o endósteo, que são as células que revestem os espaços medulares. Dentro desses grupos de células ósseas, as que têm o maior potencial para a formação óssea são as células do endósteo, são as células que estão dentro dos espaços medulares. Então, quando nós fazemos a descortificação da área receptora, na verdade, nós estamos permitindo o acesso das células endosteais ao defeito, que são as células que têm o maior potencial de formação óssea. Esse é um trabalho de Lundgren e colaboradores em calvárias de ratos, de coelhos, em que eles fizeram, nas áreas testes, descortificação, e na área controle, sem descortificação. Colocaram cilindros de titânio na calvária, depois de 3 meses sacrificaram os animais. E o que eles verificaram? As áreas descortificadas formaram 2 vezes mais tecido mineralizado do que as áreas não descortificadas. Então, a descortificação estimula o reparo ósseo. Outro aspecto que é muito importante é o tempo de permanência de uma barreira de membrana. Eu comentei que o tecido ósseo do rato, ele cicatriza em 9 semanas. O do cão e o do coelho, em 3 meses. E o do ser humano varia de 3 a 6 meses. O problema é que quando o paciente chega no consultório, precisando de um tratamento de reconstrução óssea, eu não sei quem é o paciente que cicatriza rapidamente, em 3 meses, e quem é o que cicatriza lentamente, em 6. Não sei. Como eu não sei, como não existe nenhum método diagnóstico atual para emprego na cadeira, eu tenho que tratar todo mundo como se fosse cicatrizador lento. Por isso eu tenho que aguardar 6 meses. Ah, mas eu fiz um caso em 3 meses, ficou ótimo. Parabéns. Deu sorte, o paciente deu mais sorte ainda, porque ele não soube que ele correu um risco, né? E o caso deu certo. Não é que não vá dar certo, é o risco que nós podemos estar colocando no tratamento. Então, o trabalho em cães, né, Leckholm e colaboradores, em que eles extraíram pré-molares dos cães, né, deixaram o rebordo cicatrizar, criaram defeitos de 5 milímetros de altura e colocaram a membrana. Aguardaram 3 meses e fizeram a mesma coisa do outro lado. Colocaram membrana. 1 mês depois, sacrificaram os cães. Então, com isso, aquele grupo que só teve membrana por 1 mês, ele estava simulando o quê? Uma exposição precoce de membrana. Então, ele comparou o grupo 1 mês contra o grupo 4 meses. Resultado:
O grupo em que as barreiras de membrana ficaram 4 meses, tiveram 100% de regeneração óssea. Aquele defeito de 5 milímetros fechou completamente. O grupo que a barreira de membrana ficou 1 mês, só teve 20% de regeneração óssea. 1 milímetro de formação óssea dentro dos 5. Poxa, Guará, tudo bem, isso é uma evidência, né? É um estudo em animal, não é um estudo em humanos. É verdade. Até porque, para fazer um estudo desse em humanos, primeiro que não é viável, porque não passa em nenhum comitê de ética, não faz sentido. Mas, né, eu tenho um outro trabalho de Hamler e colaboradores, esse em humanos, onde eles fizeram o acompanhamento de um grande grupo de pacientes e eles separaram os pacientes em 3 grupos. O grupo em que as barreiras de membrana se tornaram expostas e foram removidas com menos de 3 meses. O grupo em que as barreiras de membrana foram removidas ainda precocemente, porém com 4 meses. E o grupo em que as barreiras de membrana permaneceram 6 meses, período completo do sigma humano. E os resultados? Bem, aonde as barreiras ficaram 6 meses, o tempo que tem que ficar no ser humano, houve completa formação óssea. O grupo onde as barreiras de membrana ficaram menos de 3 meses, não formou nenhum tecido mineralizado, 0. E o grupo que ficou 4 meses teve pouca quantidade de formação óssea. Então, trabalho em humanos mostrando da necessidade, da exigência de que a barreira de membrana fique 6 meses para que se alcance a completa formação tecidual. E, finalmente, a gente vai falar das barreiras de membrana, né? Que nós temos tantas barreiras de membrana no mercado. Bem, as barreiras de membrana podem ser divididas em 2 grandes grupos, né? Não absorvíveis e absorvíveis. As principais barreiras não absorvíveis são as barreiras de politetrafluoretileno, que pode ser expandido, pode ser com reforço de titânio. Nós temos outras barreiras, como a barreira de alumínio, né? Bem, quais são as desvantagens das barreiras não absorvíveis? Primeiro, evidentemente, é a necessidade de uma segunda cirurgia para a sua remoção. A necessidade de uma segunda cirurgia gera mais estresse para o paciente, até porque os procedimentos de reconstrução óssea têm um pós-operatório mais traumático do que uma cirurgia simples de implante numa área com rebordo bastante favorável, né? Além disso, aumenta o custo, porque é um segundo procedimento cirúrgico. E eu acho pouco, mas eventualmente lógico. Se você, eu já passei por uma situação de uma barreira de PTFE produzida em São Paulo, que eu coloquei na janela de uma cirurgia de levantamento de seio maxilar. Então eu fui todo feliz para fazer o segundo passo cirúrgico, descolei o retalho. Quando eu descolo o retalho, cadê a barreira? Não está ali. Quando eu olho para a parte interna do retalho, a barreira de membrana ela está envolta por um tecido fibroso, quase que da cor da barreira, uma cápsula fibrosa, uma reação de corpo estranho que o organismo teve para isolar aquele PTFE, né? Então, eu gastei pelo menos uns 40 minutos dissecando a parte interna do retalho para ficar removendo aquela membrana. Então, pode, porque você causar dano tecidual, uma vez que eu estou aumentando o tempo cirúrgico. Bem, e as vantagens? Vantagem, como ela é uma barreira não absorvível, eu posso botar a gradezinha de titânio. E isso ajuda a manter o espaço, né? As barreiras não absorvíveis não têm a estrutura de titânio, não tem o reforço de titânio. A outra vantagem é que, como ela é não absorvível, tempo controlado da função de barreira. Agora, a ausência de subprodutos de degradação é falso. Por quê? Porque o PTFE, por exemplo, ele não é todo igual, né? Recentemente, nós estávamos trabalhando no desenvolvimento de uma barreira de PTFE. Nós conseguimos pegar um PTFE industrial e conseguimos, através de desenvolver um processo físico, transformando fisicamente o nosso PTFE
em nível microscópico, igual ao PTFE, por exemplo, da Gore-Tex, que era a principal barreira de membrana do mundo, né? Os melhores resultados, fisicamente. Quando nós fomos para a parte experimental, fizemos uma cirurgia em calvária de coelhos, né? Colocávamos de um lado Gore-Tex e do outro a Gore-Braz, seria a barreira que a gente estaria desenvolvendo, né? Depois de 3 meses, nós fomos fazer a cirurgia de reentrada, nos lados cobertos com Gore-Tex, tudo fechado por osso. E nos lados com Gore-Braz, dos 5, 6 coelhos, um formou um pouquinho de osso, os outros não formaram nada. Então, os polímeros, mesmo sendo todos PTFE, eles não são todos iguais, eles não têm todas as mesmas propriedades. Por quê? Porque eles têm outros subprodutos lá dentro, né? Só que isso não consta. Eu vou dar um depoimento. Ano passado, estava no consultório, cheguei do almoço, senti um carocinho na gengiva, peguei o fio dental e nada, né? E nada, só tinha um molar canal tratado. Aí, daqui a pouco, me bate um frio assim, eu falei, caramba, não pode ser. Aí quando eu fui pro espelho, na verdade, eu estava achando que era alguma coisa que tinha ficado presa do almoço, não, era uma fístula. Minha raiz rachou. Tá bom. E aí, um tempo atrás eu tinha assistido uma aula do meu amigo, do Vicente, né? E ele falou, nossa, a membrana aqui, ela foi feita para ficar exposta. Você faz a extração, você coloca a membrana, um PTFE, um pouquinho por dentro do retalho vestibular, um pouquinho por dentro do retalho lingual, e sutura, mas não precisa nem fazer relaxante, porque a membrana foi feita para ficar exposta. Ele falou, beleza. Eu estava com a membrana no consultório, falei assim, Marcelo, vamos fazer aquilo então lá? Vamos. Aí coloquei em mim mesmo, quer falar que eu só faço com os coelhos, né? Pô, eu estou cansado de ter paciente com membrana exposta. Ninguém reclama de dor. Pô, no dia seguinte está doendo, pô, vou com anti-inflamatório. 48 horas está doendo, pô, vou com anti-inflamatório. Veio o final de semana, Tilenol. Chegou na segunda-feira, Marcelo, olha só, não estou aguentando, tira isso daí. Pô, ele tirou, a dor acabou. E aí, isso me lembra os coelhos. A diferença é que os coelhos não puderam me falar que estavam com dor, né? Mas é só para a gente pensar que o PTFE não é todo igual, né? Agora, essa é a maior vantagem de todas em relação às barreiras de membrana. Não tem nenhum estudo na literatura comparando a Gore-Tex, que é o PTFE expandido, com membranas não absorvíveis, quer dizer, comparando ele com membranas absorvíveis, mostrando maior formação óssea com membrana absorvível. Não existe. Todos os trabalhos publicados até hoje que compararam Gore-Tex com membrana absorvível, formou mais osso na Gore-Tex. Então essa é a maior vantagem de todas. Simplesmente essa é a maior vantagem de todas. Essa paciente, ela teve no meu consultório segunda-feira. Esse é um tratamento que começou 10 anos atrás, uma paciente amiga do Dr. Afonso, inclusive, né? Chegou no consultório falando que tinha colocado um implante, que o colega já tinha feito 3 cirurgias para fechar aquilo ali e não conseguia. Eu examinei e falei, olha só, não tem condição, por quê? Porque o implante está vestibularizado. Então não dá para formar tecido em implantes que estão vestibularizados. Esse implante tem que ser removido. Então nós partimos para a remoção do implante. E realmente tem partícula de enxerto aqui. O colega tentou regenerar, mas com o implante vestibularizado, você não consegue. Então eu fui, removi o implante, coloquei o BioOss, coloquei a BioGuide, que é uma membrana absorvível, presa com taxinha. Fiz um conjuntivo, porque existe aquele orifício na mucosa, né? Tinha que fechar aquele orifício na mucosa. Fechei o orifício, sutura, área doadora, do conjuntivo, né? E aí nós aguardamos. Depois de 6 meses, fomos instalar o implante. Com auxílio do guia cirúrgico, coloquei um replace de 4,3 de diâmetro, só que a regeneração foi feita com uma membrana absorvível, BioGuide, uma camada. E aí, o Afonso tem uma mania que quando ele vê isso daqui, ele pega o cabo do espelho e bate.
E aí, quando ele bateu, não fez barulho. Aí ele falou, agora não tá bom não, né? Isso a paciente vai escutando, né? Eu falei, não, Afonso, pode deixar, eu vou consertar. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei enxerto novamente, e aí eu fiz o que eu deveria ter feito lá na primeira cirurgia, né? Coloquei uma PTFE expandida, uma Goretex, presa com 2 taxinhas e sutura. Aguardamos 6 meses, depois de 6 meses, cirurgia de reentrada. Novamente o Afonso foi com o cabo aqui do espelho, bateu, aí fez toque, toque, toque. Aí, agora passa. Beleza. Botei o cicatrizador, né? Suturei. 2 semanas depois, e a vistoclusal. Uma área que nós não tínhamos nem osso e nem mucosa na vestibular, nós temos um fenótipo espesso, né? Que em termos de estabilidade de margem, no longo prazo, é tudo o que nós desejamos. Depois, o Dr. Sequito colocou um pilar de zircônia para essa paciente e fez a reabilitação. Então, a membrana que eu estou falando, que é a Goretex, que é o PTF expandido, infelizmente nós não temos mais hoje em dia, né? Algumas hipóteses, né, para remoção de uma barreira de resultados tão superiores às outras, segundo o professor Sacha, seria de que a indústria da BMT, né, teria o seu concorrente mais direto, seria a PTFE expandida, teria comprado e teria tirado isso do mercado, né? E agora, para fazer um seio maxilar, o Infuse, a gente vai gastar entre 7 e 8 mil reais, por exemplo, né? Então, aqui, foto da Goretex, a parte central da Goretex é mais lisa, né, chamada parte oclusiva, e a parte periférica é mais porosa, né? E essa parte porosa, ela é interessante. Por quê? Porque quando a gente vai remover, eu ainda tenho estoque, mas quando a gente vai remover a Goretex do osso, 6 meses depois, você tem que entrar com um molde para descolar a Goretex. E o mais interessante é o seguinte, a parte porosa, ela fica virada tanto para o osso quanto para o conjuntivo. E ela poderia ficar grudada no conjuntivo, como ficou essa membrana que eu falei lá de São Paulo. Mas não, ela fica grudada no osso, né? Aqui é uma outra membrana de de PTFE, chamada TFGEN, produzida nos Estados Unidos, né? E a gente vai ver a microscopia dela completamente diferente da Goretex. Completamente diferente. Olha a morfologia. Olha a morfologia como é diferente. Goretex tem essas 2 regiões e a TFGEN tem essa. Todas 2 são PTFE. E aqui é uma produzida em São Paulo, também de PTFE, a microscopia dela. Completamente diferente. Então, diferentes características causam diferentes propriedades que levam a respostas clínicas diferentes, né? Então, esse é um trabalho que eu acho muito interessante, que vai comparar 2 membranas de PTFE, ambas produzidas nos Estados Unidos. Vai comparar a Goretex contra a TFGEN. Então, um trabalho de Maruf e Alguinde, utilizando calvária de coelhos idosos. Então, eles tinham um grupo de 18 coelhos, eles dividiram os coelhos em 3 grupos, né, com 3 tempos diferentes. 1 mês, 2 meses e 4 meses de cicatrização. Criaram defeitos bilaterais de 7 milímetros de diâmetro. Aqui, um lado coberto com TFGEN, o outro lado coberto com Goretex. E os resultados? Eles fizeram uma análise semi-quantitativa utilizando os sinais. 2 sinais de mais, completa a formação óssea. 1 sinal de mais, formação parcial. Sinal de menos, nenhuma formação óssea. Então, no grupo de 1 mês, o Goretex tinha 3 coelhos que já tinham fechado todo o defeito. E 3 tinham formação parcial. No grupo da TFGEN, ninguém formou osso. Vamos pular logo por 4 meses. 4 meses, Goretex, os 6 defeitos, completa a formação óssea. E com 4 meses, só um defeito com formação parcial. Exatamente o resultado que nós encontramos nos nossos coelhos.
Mesmo resultado. Então, a coisa ela é um pouco além daquilo que a gente consegue enxergar a olho nu. Né? Então, o resultado foi estatisticamente diferente, evidentemente. Um caso que eu recebi no consultório, pré-molar fraturado, seio completamente pneumatizado. Né? Fiz a extração, acesso lateral para o levantamento de seio, janela, enxerto, e cobrir a área enxertada com TFGEM. Tá bom. Depois de 6 meses, cirurgia de reentrada para instalação dos implantes. 6 meses depois, quando eu utilizo o Gore-Tex, eu não vejo partícula nenhuma. E aqui eu estou vendo as partículas. Aí, eu posso até pensar de uma maneira pragmática. Ou seja, isso aqui, evidentemente, não é osso, né? Mas, digamos assim, é um tecido funcional. É uma maneira de se pensar. Né? Então, depois, outro caso que o Dr. Roberto Aquino confeccionou uma prótese PF2 de niche. Bem, as membranas absorvíveis, elas foram desenvolvidas com o objetivo de eliminar a segunda cirurgia para remoção, né? E, consequentemente, se você elimina a segunda cirurgia, você diminui o estresse, evita a manipulação de um tecido imaturo, né? Agora, tem algumas desvantagens. A primeira e maior de todas é essa. Falta de controle do tempo de degradação. Né? Essa é a principal desvantagem. Em relação à degradação, a maior parte das barreiras absorvíveis, grande parte delas é feita de colágeno. Colágeno é um constituinte do corpo humano. Então, a degradação de uma barreira de colágeno não vai causar formação de subprodutos que vão interferir na cicatrização. Em compensação, barreiras feitas de poliácido lático e poliácido glicóico, apesar de, na literatura, mostrarem que levam à formação óssea, elas são tóxicas. Então, a resposta tecidual, sim, com o uso desses materiais, pode ser retardada ou pode ter um processo inflamatório associado. Né? E, como ela é absorvível, ela não vai ter estrutura de titânio, porque senão ela deixa de ser absorvível. Você vai precisar abrir para remover aquelas suportes de titânio. Então, elas não têm o suporte para manutenção de espaço. Né? A grande vantagem é não precisar da segunda cirurgia. Esses são os principais materiais. Então, o colágeno, principalmente o de origem bovina, o de origem equina, são os mais utilizados para a formação das barreiras absorvíveis. As barreiras de poliácido lático e poliácido glicóico, por exemplo, nos Estados Unidos, durante mais de 20 anos, elas foram proibidas pelo FDA e tiveram uma aprovação parcial recentemente. Né? Ou, às vezes, a associação dos dois. Além disso, nós temos barreiras absorvíveis de colágeno, mas de origem humana. Então, nós temos o aloderme, nós temos o osso liofilizado, ambos são colágenos, né, halógenos. Então, aqui é uma tabela, resumo, das principais barreiras de membrana comercializadas no mundo. Né? E eu acho que a coluna mais interessante desse quadro é essa, tempo de degradação. Né? Então, se para que ocorra a formação óssea no ser humano de uma maneira segura e previsível eu preciso de 6 meses, o ideal é que a barreira de membrana começasse a degradar após o 100º, 80º dia, após 180 dias. Então vamos lá. Paroguide, produzido nos Estados Unidos, entre 6 e 8 semanas, para a formação óssea, não serve. O Six, produzido em Israel, entre 6 e 8 meses. Essa Six foi a única barreira de membrana absorvível que eu usei e que quando eu fui fazer a reentrada para a instalação do implante, e aí eu adquiri aquele hábito do Afonso, pegar o cabo de espelho e bater no osso para São Tomé, né, para crer, né, que aquilo é osso, eu bati e fez o barulho como se fosse osso. Foi a única. Ano passado, foi ano passado? Não, acho que foi esse ano, no Congresso de São Paulo, eu coordenei o curso de um periodontista lá de Israel, Moshe Goldenstein.
E aí eu conversei com ele, poxa, tinha uma barreira muito boa, produzida em Israel, que chegava aqui no Brasil através da Triai, e que nós não temos mais acesso. É a O6. Ele falou, sabe o que aconteceu?